Este ano comemoramos 200 anos da emancipação política de Sergipe. Uma história relativamente nova se comparada de estados ao nosso redor, mas nem por isso menos rica. Seja muito bem-vindo ao Sergipe 200 anos de paixão. Aqui eu vou mostrar para você um estado surpreendente, apaixonante. Vamos viajar pelas nossas raízes históricas, manifestações culturais e riquezas contemporâneas. Vamos pegar a estrada, percorrer caminhos incríveis, navegar pelas águas que banham a nossa identidade sergipana e viver experiências marcantes. Para começar esta jornada, escolhemos a Praça São Francisco, em São Cristóvão, reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Historiadores contam que nem sempre a cidade de São Cristóvão, considerada a quarta mais antiga do país, esteve aqui neste território. Engraçado isso, né? Ao que tudo indica, as pessoas que moravam nela foram se mudando, até chegarem neste local, à margem do rio Paramopama, afluente do rio Vaza Barris, onde construíram casarões, engenhos, belíssimas igrejas. Aqui bem pertinho fica o município de Laranjeiras, que junto com São Cristóvão forma o principal polo folclórico do estado. Vamos dar um pulo por lá e conhecer um pouco mais destas manifestações? Venha comigo! Aqui em Laranjeiras tem manifestação folclórica para todos os gostos e reconhecimento. Os grupos aqui que a gente temos, né? Nós temos aqui lambe sujo, caboclinho, chegança, taieira, cacumbi, samba de pareia, samba de coco, rezado. Temos grupos de capoeira. Anambu foi beber água, o gavião beliscou. Anambu foi beber água, o gavião beliscou. Não belisca, não luzinha. De cores, vibração e musicalidade, as manifestações folclóricas encantam a todos e passam de geração a geração, mantendo as raízes vivas, mesmo em tempos de globalização e digitalização. A gente vai passando de um para outro. A cultura, né? Eu mesmo sou de uma família que, desde a década de 30, meus familiares são participantes da cultura popular. E a nossa cidade, como é a capital do folclore, é uma das mais pesquisadas, né, das mais visitadas por parte de turistas. Não vamos negar os outros municípios também que fazem cultura, que não é só Laranjeira. Nós somos diferenciados por o nosso fazer cultural, que vem desde o período colonial. Como a gente temos aqui, né, Gutos Mirins, futuramente serão os brincantes do amanhã. Sempre dando importância para essa cultura de Laranjeiras, de Sergipe e do nosso Nordeste brasileiro. Assim como São Cristóvão, Laranjeiras é um verdadeiro museu a céu aberto,
com edificações que ultrapassaram os séculos e ajudam a contar não só a história de Sergipe, como também a do Brasil. Entre tantas igrejas, casarões e museus, vale destacar que aqui está o primeiro museu dedicado à cultura afro do país. Um reconhecimento mais que justo àqueles que foram fundamentais para a construção de tudo que hoje há nesta região. O Museu Afro foi inaugurado no dia 28 de maio de 1976, sob a regência de José Antônio Barreto. Foi instituído pela Secretaria de Cultura e Educação e pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras. O museu é dedicado à herança cultural de matriz africana. Tem nas suas grandes coleções José Augusto Barreto, tem o terreiro Oxóssi Tauami, do pai Gilberto da Silva Lê, e tem o terreiro Filhos de Obá com Alexandre. O museu traz a memória de objetos de identidade africana. Temos aqui 9 salas: a Casa do Senhorio, a sala dos instrumentos de tortura, a religiosidade Nagô, a do Candomblé, a sala dos orixás. Temos o corredor que colocamos as memórias. Bom, nossa passagem por Laranjeiras está terminando, mas não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos ao lugar onde aconteceu a primeira missa em Sergipe e onde se iniciou todo o processo de ocupação do nosso território. Não sai daí, voltamos já. No primeiro bloco deste programa, mostramos uma parte importante do nosso patrimônio histórico e cultural retratado nas cidades de São Cristóvão e Laranjeiras. Mas agora chegamos, de fato, onde tudo começou. Foi aqui neste território onde hoje fica a cidade de Santa Luzia do Itaim, que foi realizada em janeiro de 1575 a primeira missa em Sergipe, um marco que vai além da questão religiosa. Na época, a Igreja Católica, a coroa portuguesa e os latifundiários que atuavam no país tinham como interesse comum a conquista dos territórios, que ficava mais ao norte da Bahia. Posteriormente, passou a se chamar Sergipe del Rei. Em janeiro de 1575, chegavam ao Rio Real um padre, Gaspar Lourenço, o irmão João Salome, 20 neófitos da aldeia de Santo Antônio, na Bahia, 20 soldados sob o comando de um capitão. Os soldados ficaram na margem do Rio Real, enquanto os jesuítas e mais os neófitos se dirigiram a uma aldeia de 1000 almas, ou seja, 1000 pessoas, distante dali 6 léguas, que alguns historiadores colocam, como Felisberto Freire, colocam que é em Santa Luzia do Itaim. Mas para isso era necessário conquistar os índios e afastar a relação que os franceses tinham com os nossos primeiros habitantes. Daí, se por um lado os jesuítas traziam os ensinamentos cristãos para conquistar o coração dos índios, numa disputa direta contra a influência dos protestantes, por outro lado, os portugueses tinham interesses econômicos na conquista das terras, sobretudo para a criação de gado. O que é que eles fizeram na região? Primeiro, construíram uma igreja de pindoba, ou seja, de palha.
fundaram uma escola dedicada a São Sebastião. Escola não no sentido de colégio, mas aula de catecismo. Ergueram, dias depois, uma cruz de 60 palmos, dá aproximadamente 17 metros, 60. E aí eles começaram o seu trabalho de catequese, onde celebraram a primeira missa, provavelmente entre 28 de fevereiro e 3 de março de 1575. Assim, a ocupação do nosso território se desenhou como o que muitos historiadores chamam de uma conquista pela cruz e pela espada. Nessa fase, os registros históricos dizem que eles visitaram mais de 30 aldeias. Tal era o espírito que os índios esperavam da religião. Ao mesmo tempo, o governador-geral Luiz de Brito e Almeida entregou a Garcia Dávila, senhor da Casa da Torre, em Mata de São João, na Bahia, a fundação de uma povoação que seria 6 léguas da Barra do Rio Real. Começou a haver um certo estranhamento entre os prepostos de Garcia Dávila, os padres e os soldados. Um queria catequizar, fazer religiosos. Do outro lado, os prepostos de Garcia Dávila queria escravizar o índio para trabalhar com o rebanho e com a agricultura. Isso levou o governador-geral a vir a Sergipe pacificar os ânimos. O governador, acompanhado de 120 soldados, foram para a primeira aldeia fundada pelos jesuítas, com o nome de São Tomé, e daí prosseguiram depois da festa, no mês de dezembro de 75, para mais ao norte, para a região de Santo Inácio. À medida que as tropas foram se aproximando de Santo Inácio, os outros caciques entenderam como se fosse uma quebra de um regime de paz. E se concentraram em Santo Inácio, onde houve uma batalha, sabendo-se que morre Surubi, que era um dos caciques, Serigi é aprisionado com mais 1.200 índios que vão para as aldeias da Bahia, e a Peripê, que teria subido o território ao longo do rio Vaza Barris até umas 50 léguas de onde se deu a batalha. Para além da sua importância histórica, Santa Luzia do Itaim se destaca pelas suas riquezas naturais. Cercada por águas e repleta de muito verde, a cidade é um verdadeiro paraíso e vem ganhando destaque no cenário turístico nos últimos anos. Aqui também é uma comunidade de artesãos muito atuante, com trabalhos reconhecidos nacional e internacionalmente. Vamos até a casa da Dona Maria bater um bom papo sobre o artesanato local? Fuxico eu faço desde mocinha, mas profissionalmente há uns 10 anos. Eu comecei com um desafio, porque Saulo encontrou uma equipe para fazer aquele modelo que eu fiz, só que não conseguiram destacar o desenho. Soube que eu fazia fuxico, aí mandou me chamar. Aí eu fui, ele mostrou o desenho, disse assim, a senhora tem coragem de fazer esse fuxico? Aí eu digo, eu tenho, que eu gosto de desafio. E eu fiz e correu tudo bem, né? Faço crochê, faço lençol de retalho. Eu nem acreditei, né? Quando veio uma equipe, conversa com a gente lá no ateliê, aí disse, olha, vocês vão falar, vão fazer fuxico, fica tranquila fazendo, deixa que a gente resolve. Aí depois que saiu, aí a menina ligou,
Dona Maria, a senhora está na revista, assim, não acreditei. Eu mandei a menina para a estância comprar e estava na revista. Eu aprendi a fazer o bordado de vagonite, ponto de cruz. A melhor bordadeira de ponto de cruz aqui, não é porque é minha filha, mas é ela, né? Que o acabamento do verso fica normal, não fica aquelas pontas de linha. Ela faz cada coisa linda, de ponto de cruz e vagonite. E tem outras colegas também que faz. E depois deste encontro com a história, belezas naturais e cultura sergipana, aqui em Santa Luzia do Itaim, vamos para mais um intervalo e na volta você vai de carona com a gente para mais uma cidade que tem muito a dizer sobre a nossa sergipanidade. Não saia daí, voltamos já. No último bloco, nós falamos sobre o processo de ocupação do território sergipano que começou em Santa Luzia do Itaim. Mas essa cidade que eu estou aqui agora também tem um importante papel nesta formação. Venha comigo conhecer um pouco da história e a importância de Estância na construção da nossa sergipanidade. As terras que deram origem à cidade de Estância foram doadas em 1621 pelo chefe-mor da capitania de Sergipe, a Pedro Homem da Costa, que junto com alguns parentes já ocupava a região com a criação de gado. Um dos primeiros atos de Pedro Homem da Costa após a posse do território foi a construção de uma capela em homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe. A partir daí foram chegando mais pessoas, construindo casas, constituindo negócios, até que em 1848, pouco menos de 30 anos após a emancipação de Sergipe, Estância alcançou o status de cidade. Apelidada por Dom Pedro II como Cidade-Jardim de Sergipe, ela preserva até hoje a herança marcante do período colonial brasileiro. As marcas que mostram a importância da cidade nesta fase da história podem ser vistas na arquitetura das casas, nas ruas e monumentos. Antes de seguirmos pela cidade, eu quero compartilhar com você dois fatos muito interessantes. Um é que o primeiro jornal editado em Sergipe foi fundado aqui no ano de 1832, o Recopilador Sergipano. O outro é que o escritor Jorge Amado amava este lugar. Aqui ele se refugiou na década de 30, enquanto era perseguido pelo regime de Getúlio Vargas, e escreveu parte de algumas das suas principais obras. A sua ligação com Estância era familiar. Boa parte da família do seu pai residia aqui. Seguindo o nosso roteiro por Estância, não podemos ignorar uma tradição que faz parte da alma nordestina. Mas aqui tem algo a mais. Eu passei por São Pedro, tirei meu chapéu. Toda festa junina que se preze tem forró, comida típica, gente vestida a caráter e, claro, fogos de artifício. Mas aqui em Estância, além de tudo isso, tem o famoso Barco de Fogo, patrimônio da cultura sergipana e reconhecido por lei. Todos os anos ele é celebrado no dia 11 de junho, data em que nasceu Chico Surdo, criador do primeiro barco e pai desta tradição. Infelizmente, Chico faleceu no ano de 1971.
Mas o seu legado segue firme até os dias de hoje, pelas mãos dos barqueiros e fogueteiros do município, a exemplo do seu CRID. Aprendi, não com ele, com o irmão meu, já vem de herança, mas foi uma coisa que o Chico Surdo fez, foi fazer essa beleza que a gente tem de nossa cidade. Quando eu pego é pra brincar. Hoje não nego meu matrimônio. Agora, o importante do barco de fogo se chama as espadas, porque sem as espadas o barco de fogo não vai acontecer, ele vai ficar do jeito que ele está aí, só de enfeite. Então, isso aqui é uma amostra que são 2 espadas, 2 para ir, 2 para voltar. Então, é muito importante sobre o barco de fogo se chama as espadas. Então, a gente coloca a espada, a gente coloca a chuvinha para dar brilho, a gente coloca pistolete, né, para dar cores no céu. Então, esse é o formato do barco de fogo. Ele é conhecido nacionalmente, mundialmente. Então, o barco de fogo é tudo para a nossa cidade, para o nosso interior, para a nossa capital, é tudo. Tem o verso no juízo, é feito na hora H. Não é só na manufatura que Estância se destaca. O município é um dos principais polos industriais do estado, com empreendimentos de todos os portes nas mais diversas áreas. Quem passa pela cidade, na BR-101, vê da janela a imponência do setor industrial da cidade. A cidade de Estância possui uma localização estratégica muito importante para a nossa logística de entrega dos nossos produtos, principalmente das regiões do Norte e do Nordeste. Estamos às margens da BR-101 e muito próximo à rodovia BR-116 e BR-235, o que interliga Estância às cidades de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Feira de Santana e Petrolina, além também de estarmos próximos dos portos de Suape e de Salvador. Estamos também localizados num polo industrial, onde há uma interação muito grande entre as indústrias que pertencem ao polo e também há uma motivação de fornecedores de outros estados virem para cá prestarem os serviços para as empresas que pertencem ao polo industrial de Estância. Estância é um belo exemplo deste Sergipe que completa 200 anos da sua emancipação política, da sua independência da Bahia, do início da construção da sua própria identidade, reconhecendo o caminho percorrido, construindo o presente e desenhando o futuro. Um Sergipe que não para, que preserva suas raízes, mas segue renovando seus frutos, abrindo novas conexões, ampliando suas possibilidades, reconhecendo o que, de novo, os novos tempos trazem. Este é o Sergipe que, no ano do seu bicentenário, olha para frente como quem já almeja enxergar os seus próximos 200 anos. Nós vamos ficando por aqui, mas não perca o próximo episódio. Tá simplesmente imperdível.